E antes mesmo de avançarmos, né, para o vídeo, eu gostaria de tecer aqui algumas palavras. Né? Primeiro que eu gostaria de felicitar também o grupo, né, a associação, por esse grande projeto e dizer que eu fiquei muito feliz, né, por conta da profundidade, da perspicácia, mas principalmente da relevância temática que esse projeto e o colóquio em si se propôs fazer. Mas, sinceramente, eu devo também confessar que a minha felicidade aumentou de grande maneira quando eu li aí os preleitores e vi a minha professora. Né? E sentar ao lado da professora é sempre um prazer. Né? Estar aqui para continuar a aprender é como se estivéssemos numa sala à parte dos 7 e continuar então a aprender com a professora. Então, eu gostaria de ler a nota biográfica antes mesmo de começarmos e vou ler primeiro a da professora Anabela, né? Sim. Então vamos começar com o primeiro, que será o professor Alberto Oliveira Pinto, que nós vamos acompanhar aqui no vídeo, né? Alberto Oliveira Pinto, Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto, é natural de Luanda, doutorado e mestre em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é atualmente investigador e colaborou como docente no Departamento de História. É coordenador do curso livre História da Angola, da UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, de que decorre a série de YouTube Fragmentos da História da Angola, com Anabela Carvalho. Em 2021, criou com o filho, João Alberto Freire de Oliveira Pinto, igualmente no YouTube, o programa de sucesso Lembra-te Angola. E já agora, quem não conhece ainda, sugiro, né, que siga e que acompanhe as aulas do professor. O professor é autor de diversos romances e de livros ensaísticos sobre a história da Angola. Né? Tem prêmios como Sagrada Esperança, de 1998, com o romance Mazanga, e Sagrada Esperança 2017, com o livro de ensaios imaginários da história cultural de Angola. Essas então são as breves notas biográficas do professor Alberto Oliveira Pinto. Não é? Claro que de forma muito resumida. Né? Igualmente vamos fazer com a professora Anabela Francisca do Nascimento Cunha, que é natural de Luanda, historiadora, docente, professora de prática docente e História da Angola no ISTE de Luanda, onde se licenciou em Ensino de História. É mestre em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A professora já teve participação nos seguintes projetos. O projeto de luta de libertação dos Palopes, desde 2019, o projeto Figuras Históricas de 2010 a 2012. A professora ainda tem publicações e pesquisas nos seguintes temas, com os seguintes temas. No ano de 2011, exclusão e mobilidade entre os degredados na Angola do século XIX, a influência da literatura brasileira na literatura angolana, processo dos 50, memórias da luta clandestina pela libertação de Angola, e em 2013 teve ainda a publicação de Degredo para Angola, Sentença de Morte Lenta, 1950-1932. Em 2015, a professora publica Fortaleza de São Miguel enquanto depósito de degredados em 1883 a 1900. Então, já conseguimos perceber que estamos diante de pessoas autorizadas, né, para falar do tema e para nos fazer refletir em torno de um conjunto de temáticas que se propõem, então, para o nosso dia de hoje. Gostaria de pedir uma salva de palmas, por favor, para os nossos professores. E estamos, então, abertos para acompanhar agora o vídeo, por favor. Por favor, vamos aguardar um pouquinho. Preciso que o nosso assistente técnico ajude-me aqui.
Bem, este episódio do Lembra-te Angola trata-se de um episódio sui generis, visto que é uma comunicação para um colóquio organizado em Luanda, para o qual fui convidado sem a minha presença. Portanto, trata-se do colóquio Luanda, Memória e Território, mapear e arquivar as circulações atlânticas, do trabalho do Grupo de Estudos com o São Luca, que eu saúdo daqui. Neste colóquio, que será ou estará a ser realizado no dia 23 de julho de 2025, em Luanda, na Casa da Cultura do Brasil, é uma primeira apresentação do projeto No Coração Periférico da Escravidão, Memórias. Ou seja, foi-me pedido que falasse um pouco de Luanda como cidade esclavagista, como uma cidade marcada pelo tráfico de escravos pelo Atlântico. De facto, Luanda não existiria se não fosse, de facto, o tráfico de escravos para o Atlântico, inicialmente para São Tomé, depois para o Brasil. Luanda refirma a cidade fundada como tal por Paulo Dias Novaes em 1576. Não me refiro à ilha de Luanda, à ilha de Luanda que se chamava efetivamente Luanda, tem várias interpretações para isso, e que era, de facto, um departamento do Reino do Congo. Era onde se, pelo menos à chegada, pelo menos no início do século XVI, no início dos anos 1500. Era um departamento do Congo, onde se explorava o zinco, de que já falámos várias vezes. No entanto, a Luanda, como cidade, não existia. Era uma terra sem rios, eu já falei disso, eu fiz 2 vídeos, mais, pelo menos 2 sobre isso, que vão passar aqui, os thumbnails ao lado. A Luanda, a cidade sem rios, e ainda a feitoria de Luanda. De facto, ela é fundada por Paulo Dias Novaes, em 1576. No entanto, como também já ouvimos, já o escrevi, já o disse, logo na década de 1520, já havia portugueses e também santomenses em Luanda a comerciarem clandestinamente escravos vindos do interior, que fossem de Bundo, que fossem de outras nações para o interior, e que vinham numa rota de escravizados e que eram embarcados aí nessa baía, à revelia do rei do Congo e também do próprio rei de Portugal. Paulo Dias Novaes mais não faz senão, como vou dizer, institucionalizar, legalizar isso. Não é? E vai ocupando alguns territórios ou abrir Portugal. Não quer dizer que também não se fizesse embarques de escravos, que só se fizesse embarques de escravos por portugueses. E Luanda, de facto, vai crescendo como uma cidade de embarques de escravos, como um ponto terminal de uma rota do escravo dentro do continente africano a sul do Equador, portanto, no corredor do Kwanza, vai crescendo nos séculos seguintes, portanto, no século XVII e também no século XVIII. Ainda no século XVI, há 2 datas importantes, são 1534 e 1549. 1534 é a data da criação das capitanias donatárias no Brasil, e 1549 é a data da criação dos governos gerais no Brasil, em que Luanda é, de facto, o ponto de embarque da mão de obra escravizada, forçada, para a lavoura açucareira, para as grandes plantações de açúcar. Se vai suscitar no século XVII a cobiça dos holandeses, portanto, os holandeses vão ocupar Luanda durante 7 anos, entre 1641 e 1648. Portanto, ainda haverá vestígios holandeses em Luanda. Por exemplo, os nomes Van Dunen e outros. Eu falei nisso também aí em 2 episódios. Holandeses em Angola e também no episódio entre Luanda e Guaraná. No século XVIII, Luanda cresce ainda mais. Houve estudos nesse sentido, nomeadamente do professor Carlos Venâncio. Eu próprio também falei nisso na minha história de Angola e também aqui em vídeos do Lembra-te Angola. Portanto, no século XVIII, a cidade baixa vai crescer, a cidade alta mantém-se como centro de poder, mas na cidade baixa crescem os sobradões, as casas em princípio eram só de um piso, embora jovem, mas as casas de 2 pisos, chamado sobrado, e com um quintalão atrás, embora não com este nome ainda, mas com um quintalão, em Benguela assim abria-se um quintalão, mas com um quintalão atrás para abrigar os escravos, fossem os escravos domésticos, fossem aqueles a serem embarcados por parte de quem os comerciava, essa cidade vai crescer no século XVIII. Também aqui, no tempo do Marquês de Pombal em Portugal e dos governadores de Angola que ele nomeou. Também aqui falei nisso, eu destaco 2 vídeos, um chamado mesmo Angola e o Marquês de Pombal, o outro chamado O Pombal de Angola, sobre o governador Sousa Coutinho, que vem criar uma praça em Luanda chamada Terreiro Público precisamente para taxar, para cobrar, para obrigar os comerciantes de escravos a pagar impostos a escravos, que já partiam para Portugal.
Essa praça era o terreiro público e no século XX passa a ser conhecida como o Baleizão. Também ia fazer um episódio, aliás até dois também, sobre a Praça do Baleizão. No século XIX, Luanda assiste, ao vivo mesmo, a burguesia de Luanda vai proceder à transição do embarque de escravos para os chamados produtos lícitos, ou seja, são comerciantes que embarcam a mercadoria escravizada, inicialmente, mas depois misturam com produtos já considerados lícitos, porque o século XIX já é o século das primeiras abolições do tráfico de escravos. Por exemplo, o Decreto da Bandeira, que eu também fiz aqui um episódio, aparece aqui ao lado. Por exemplo, o Bill de Palmas, portanto, sobre o qual também fiz um episódio que aparece aqui ao lado. E entre os comerciantes que inicialmente embarcam produtos lícitos no meio de escravos e depois vão embarcar escravos no meio de produtos lícitos, às escondidas, destacam-se dois. Um é Arsénio Pompílio Pompeu de Castro, enfim, que viveu em Luanda e era conceituado em Luanda. Também há vestígios dele em Luanda, não sabemos onde é que ele exatamente... Bom, há vestígios, não sabemos onde é que ele morava exatamente em Luanda, mas já houve largos com o nome dele. O quartel da Marinha na Ilha de Luanda são os terrenos que lhe pertenceram. Eu falei disto em episódios sobre ele. Passam aqui dois, ao lado. E temos a famosa Ana Joaquina dos Santos Silva, com o seu Palácio do Bumbo. Né? Também falei sobre ela num vídeo sobre os túneis, a meu ver lendários, a meu ver imaginários, eu digo lá porquê, para mim são imaginários, do seu palácio que iriam para o Porto. Passa aqui também, seja como for, é um vestígio da Luanda escravocrata. Finalmente, Luanda vai viver até à viragem para o século XX, pelo menos a partir de entre 1850 e 1875, Luanda vai viver um período de tráfico clandestino, ou seja, a escravatura era permitida, mas o tráfico já era proibido. Fiz, de facto, um episódio sobre o tráfico clandestino no Luanda e sobre o Bill de Palmas também, que também passam aqui ao lado. E interessa dizer uma coisa que eu falei nesses episódios e que insisto muito nisso. Nós temos hoje em Luanda um museu importante, aliás, ele fica, na verdade, quase 20 km a sul da cidade antiga, embora hoje seja de província de Luanda, que é o Museu da Escravatura. Na verdade, o lugar do Museu da Escravatura, como eu digo também num desses episódios, no tráfico clandestino, na verdade já foi um lugar de embarque clandestino de escravos, porque no tempo em que a escravatura era legal, ela era embarcada na própria Bahia. Por exemplo, temos um topónimo que é um vestígio, que é Praia do Bispo, no lado da Praia do Bispo, em Luanda, era um mercado de escravos e chama-se Praia do Bispo, porque o Bispo descia lá de cima para abençoar os escravos. Eu também falei disso várias vezes, quer aqui nestes meus episódios, quer noutros encontros que tivemos, quer em coisas que escrevi. Aliás, a Casa do Bispo era um antigo observatório meteorológico, como eu falei aqui num episódio chamado Cidade Alta de Luanda em Chamas. E o Bispo descia, pelo menos houve dois que se conhecem no século XVII, que desciam para cristianizar à força os escravos aí embarcados. Isto é uma prova que o lugar de embarque de escravos ou era a própria Baía de Luanda, ou aí, ou mesmo naquela que nós conhecemos e que teve, pelo menos até 1940, o Porto nas portas do mar. Portanto, mais não é do que o lugar onde hoje está pelo soldado desconhecido. Até 1944, em 44 é criado um novo Porto. Evidentemente, no século XX já não se embarcariam em escravos, mas embarcaram-se muitos ainda neste final do século XIX, aí mesmo no Largo Calheiros, ou Largo Pedro Alexandrino, ou Largo das Portas do Mar, ou Largo da Lelo, ou agora Largo do Soldado Desconhecido. Vestígios da escravatura ou do tráfico de escravos em Luanda, há vários. Eu, para sintetizar, vamos ver então aqueles que eu posso ainda encontrar hoje, quer na Cidade Alta, quer na Cidade Baixa. Na Cidade Alta ainda se encontram sobrados. A maior parte deles são públicos, estão pintados de vermelho, mas são sobrados antigos que ainda estão ali na Cidade Alta. Dá para ver, foram casas escravagistas. Mas elas existem. Temos a calçada do Florim e a calçada dos Enforcados, das quais falei, por exemplo, no meu vídeo nesse mesmo, no Cidade Alta em Chamas, que já falei. Estes enforcados que desciam pela calçada dos Enforcados, portanto também se chamava a calçada Bispo Simão de Mascarenhas, da Fortaleza para o Baleizão, seja da calçada do Florim, que desce para o Largo do Florim,
Aí eu falei da baixa histórica de Luanda, também parece aqui ao lado. Nem todos seriam escravos, alguns seriam delinquentes comuns. De qualquer forma, são lugares ligados, de facto, à escravatura, quer o Pelourinho, onde escravos e outros eram aceitados, quer os enforcados, onde escravos e outros seriam enforcados. Também já tivemos na Cidade Alta a Igreja do Rosário, que era uma igreja do Rosário, chamada Igreja do Rosário dos Homens Pretos, mas essa desapareceu ainda no século XIX com os liberais. Finalmente, na Cidade Baixa, nós temos ainda vários vestígios, embora Luanda tenha mudado muito neste século XXI, mas temos vários vestígios. Temos o Palácio da Ana Joaquim, que já falei, temos também alguns sobrados, no meio de alguns arranha-céus que ali se encontram. Temos o Largo da Medula Leizão, que falei há pouco ainda, e convido a ver os vídeos que fiz sobre ele. E quase 20 km a sul de Luanda, ou hoje de Luanda também, temos o Museu da Escravatura. Haverá, porventura, outros lugares. Agora, eu faço votos porque os investigadores os descubram e faço votos, nomeadamente com os meus amigos aqui do grupo de trabalho Cuçanduca, tenham êxitos e sucessos na descoberta desses outros vestígios, nesses outros lugares de memória da escravatura e de Luanda como cidade escravagista. Muito obrigado. Então, terminamos agora de acompanhar, né, as explanações do professor Alberto Oliveira Pinto. Infelizmente, não temos ele aqui de forma presencial para que pudéssemos ter posteriormente debates, porque de certeza que alguns elementos da sua fala tenham suscitado, né, questões e nós teremos um momento posteriormente de debates, de ideias, né, de questionamentos. O professor voltou a falar sobre Dona Ana Joaquina, que já foi mencionada também no início pela nossa própria apresentadora, né, a representante do Cuçanduca, a Iolene. E talvez antes mesmo de passar a palavra à professora Anabela, era interessante percebermos que quase todos nós temos esse choque ela falava sobre choque, mas eu até diria de algum silenciamento, não é? Que, na minha perspectiva, mais do que a marginalização de uma figura como é o caso de Dona Ana Joaquina, que é muito importante, há, na minha perspectiva, um silenciamento maior do protagonismo do grupo ao qual ela fazia parte no tráfico, né? Isso fica para aumentarmos aqui o debate, mas sem mais delongas eu vou passar a palavra à professora Anabela Cunha, que gostaríamos que se desligasse a luz, por favor. Gostaríamos de pedir à organização que desligasse a luz do retroprojetor. Certo. Alguém da direção, por favor, da organização? Muito bom dia a todos. Bom dia, já deve ser boa tarde, não sei, não tenho aqui o relógio. Mas sintam-se cumprimentados. Quero antes de mais agradecer à Associação Cuçanduca pelo convite que me foi formulado para estar aqui hoje, fazer parte deste colóquio, falando de um tema muito importante e atual, que é o tráfico de escravos. O meu moderador não fez referência. Eu vou falar-vos da cidade de Luanda no circuito do tráfico transatlântico de escravos, influências e consequências entre os séculos XVI e XIX. Eu vou ler porque deram-me 5 minutos para a eleição. Desculpa, professora. A princípio nós tínhamos um tempo mais delimitado. Infelizmente, e já agora era importante salientar que temos em falta um dos nossos preleitores, né, que seria o
Francisco Adriano, que por questões relacionadas à saúde não pôde estar aqui conosco. Então, nós vamos aumentar o tempo da professora. Então, a apresentação poderá ser feita entre 25 a 30 minutos. Não sei se chegarei até aí, porque Sim, estou sim, a ter conhecimento disso aqui agora. Está bem, está bem. O tempo anterior me foi dado já há alguns dias. Mas ainda assim, eu não vim mesmo preparada para 5 minutos, não tem como. É difícil falar de um tema tão importante em tão pouco tempo. Eu devo dizer que passados mais de um século da promulgação das leis abolicionistas, ainda há necessidade de se estudar e discutir nas academias e noutros ciclos de discussão sobre o tráfico de escravos e a escravatura. O tema tráfico de escravos tem grande relevância por se tratar de um acontecimento que marcou a história dos povos africanos e ainda hoje as suas influências e consequências persistem, como já vimos aqui em apresentações anteriores. Hoje comemora-se o Dia Internacional em memória ao tráfico de escravos e a sua abolição. E estudar e abordar este tema nos permite dirimir as lacunas, as omissões que ainda existem em torno deste acontecimento marcante que assomou o percurso histórico dos africanos. Porém, o tráfico de escravos trata-se de um acontecimento nefasto que fez permear a memória de todos os povos negros, brancos, europeus, americanos, asiáticos e africanos. Há necessidade de consciencializar as novas gerações acerca do impacto do tráfico de escravos e da escravatura com vista a evitar-se repetições, estimular a reflexão, evitar o esquecimento e quebrar o silêncio em torno da história deste acontecimento histórico. Eu trago aqui, em relação à história, estimular a reflexão e ativar a memória, o exemplo, por exemplo, das vítimas do Holocausto e das vítimas dos bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki. Até hoje, eles reivindicam o silenciamento, de que não se fala muito desses acontecimentos. Ainda há dias estive a assistir 2 documentários acerca destes 2 acontecimentos, que parem que esses acontecimentos são recentes, são do século XX. E o tráfico de escravos é um acontecimento que teve uma longa duração e extensão e é muito menos falado que esses 2 acontecimentos recentes. E abrangeu mais gente que esses 2 acontecimentos. Não quero diminuir os 2 acontecimentos, só fazendo aqui uma comparação naquilo que é a questão do silenciamento do tráfico de escravos. Ao abordar o tema, a cidade de Luanda no circuito transatlântico de escravos, influências e consequências, pretendemos trazer à memória do tráfico de escravos e da escravatura que marcaram a história da cidade desde a sua origem. Pretendemos analisar as influências recebidas pelos povos que habitavam a região de Luanda e arredores com a vigência deste comércio. Pretendemos também fazer uma abordagem em torno das marcas e consequências deste comércio nas dinâmicas sociais e econômicas de Luanda e regiões adjacentes. Entrando propriamente naquilo que é a nossa abordagem, o nosso tema, a cidade de Luanda foi fundada em 1576, nós já fizemos aqui, já se fez aqui referência, num contexto já de vigência do tráfico de escravos, inicialmente para São Tomé e depois, obviamente, para o Brasil. Trata-se, portanto, de uma cidade fundada sob um espaço africano, onde habitavam africanos que desenvolviam as suas atividades cotidianas e viram o seu território ser invadido e ocupado pelos portugueses. Com o desenvolvimento do comércio de escravos, impulsionado pela procura crescente da mão de obra africana, Luanda tornou-se um local de afluência de navios negreiros e de comerciantes de várias nacionalidades. Logo, desde essa época que sofreu influências culturais, econômicas de outros povos, que se expandiram para as regiões africanas vizinhas. O tráfico de escravos atlântico permitiu a integração da economia dos povos africanos à economia mundial, naquilo que ficou conhecido como comércio triangular. O comércio triangular, como temos conhecimento, deu origem àquilo que nós conhecemos hoje como globalização ou mundialização. A Luanda, considerada por alguns autores o maior porto de tráfico de escravos, chegavam produtos de qualidade e valor variado, cujo destino era a permuta com africanos escravizados. Laurentino Gomes
citado aqui por Jovelino, calcula, só para citar um autor, porque até hoje não existe um consenso sobre o número exato de africanos que foram levados cativos para a América. Portanto, o Laurentino Gomes, por exemplo, calcula que de Luanda embarcaram cerca de 5,7 milhões de escravos enviados tanto para a América do Norte como do Sul, ou seja, cerca de 54% dos 10,5 milhões de africanos cativos que chegavam vivos ao continente americano. Temos de ter aqui em conta que ao longo do trajeto morriam muitos escravos. As condições de transportação dos africanos nos navios eram muito degradantes e muitos eram aqueles que não chegavam ao destino, já morriam mesmo ao longo deste trajeto. Portanto, em relação ao Brasil, 70% dos escravos que lá chegaram até meados do século XIX eram provenientes daquilo que hoje se chama Angola. Claro que não nas proporções atuais. Há registro de que Luanda partiram cerca de 12 mil viagens que transportavam cerca de 4 milhões de escravos. Só de Luanda. Temos ainda Benguela e, obviamente, outros portos que eram oficiais e aqueles clandestinos que foram surgindo, como o caso do Museu da Escravatura, que foi aqui referenciado pelo meu colega de painel já. Portanto, sem contar, obviamente, as saídas do Porto de Benguela e outros portos clandestinos que se formaram ao longo do tempo pela costa de Angola. Angola destaca-se no circuito do comércio de escravos como o ponto do maior fluxo e volume de cativos dali traficados para a América. Portanto, na cidade de Luanda conviviam pessoas de várias origens e culturas, possuíam uma população maioritariamente negra, mestiça e branca, compunham a sociedade luandense famílias, algumas já foram aqui referenciadas anteriormente, mestiças que possuíam uma ligação tanto com os ciclos coloniais como com o interior africano. A principal atividade comercial de Luanda foi o tráfico de escravos, a atividade tida como rentável e de fácil enriquecimento, em que estavam envolvidos europeus, africanos, homens e mulheres. Temos aqui o exemplo já de famílias africanas envolvidas no tráfico de escravos e também de mulheres, como é o caso da dona Ana Joaquina, e abro aqui um parênteses que falar do envolvimento no tráfico de escravos não é só no século XIX, houve épocas anteriores também, mas aqui dizer que trata-se de uma mulher que é muito pouco compreendida naquilo que é a sua ação e dizer que os acontecimentos históricos devem ser analisados com a visão da época em que eles decorreram. Nós não podemos analisar os acontecimentos históricos com os valores atuais, senão caímos naquilo que é o anacronismo. E a Ana Joaquina tem caído muito nisso. Sobretudo por ser mestiça, filha de português, isso agrava a situação da Ana Joaquina ser incompreendida, obviamente, no âmbito daquilo que é o tráfico de escravos. Eu costumo dizer aos meus estudantes que a história não se faz com emoções. Quem quer fazer ciência não pode trazer emoções para a ciência, sob pena de cair no erro, no anacronismo e num juízo que nada tem a ver com aquilo que é o acontecimento histórico. Portanto, Ana Joaquina teve um papel importante na época em que ela viveu. Ela não se dedicou só ao tráfico de escravos, ela teve outro tipo de atividade econômica, impulsionou muito o crescimento econômico de Angola na fase em que se dava a transição do tráfico de escravos para aquilo que era o comércio ilícito, e é preciso conhecer outras vertentes da Ana Joaquina para se poder perceber o real papel que ela, obviamente, desenvolveu na economia colonial da época em que ela viveu. O tráfico de escravos influenciou a estrutura organizacional da sociedade colonial luandense, que se ateve à prática deste comércio até quando já não podia debelar as leis abolicionistas promulgadas no século XIX. Portanto, enquanto houvesse quem quisesse comprar escravos, obviamente que havia sempre comerciantes interessados em enviar esses escravos. E um dos territórios, ou digamos assim, que deu um fim, mas também não por vontade própria, àquilo que é a transportação de escravos de Angola,
foi o Brasil que foi obrigado em 1850 a fechar os seus portos, muito, obviamente, pressionado pela Inglaterra. O grande volume do comércio de escravos conferiu a Luanda uma imagem associada ao tráfico e à escravatura. Tanto mais é que quando Portugal, épocas posteriores ao tráfico de escravos, queria promover o povoamento de Angola com portugueses não degradados, ou quer dizer, não criminosos, não à margem da lei, para aquela época, havia uma resistência muito grande, porque eles diziam que Angola era terra de tráfico, era terra de degradados e, portanto, tinha uma má imagem a cidade de Luanda e Angola, do modo geral, que, obviamente, tirava o interesse de muitos europeus de virem cá e fixarem morada, como, por exemplo, acontecia em relação ao Brasil. Embora muitos dos vestígios tenham sido já destruídos, hoje ainda podemos encontrar edifícios, ruas, cuja construção estão intrinsecamente relacionados ao tráfico de escravos. Já foram aqui referenciados alguns pontos, e podemos apontar como consequência da integração de Luanda ainda o comércio transatlântico de escravos, o processo de enfraquecimento e destruição das organizações políticas africanas. Os africanos cativos que embarcaram do porto de Luanda com destino à América eram provenientes de diferentes povos que formavam as organizações políticas fixadas no interior do território que hoje constitui Angola, e não só. Angola, Luanda era uma espécie de porta de saída para os escravos capturados no interior. E esse interior não se limita àquilo que é a nossa província mais a leste, mesmo que vinham de hoje de territórios que hoje constituem outros países. Muitos saíram também por Luanda, muitos destes cativos saíram também por Luanda. Os africanos vendidos como escravos constituíam grande parte da população ativa, ou seja, economicamente produtiva, que foi levada para outras terras a fim de trabalhar nas plantações, minas, construção, obras públicas e serviços domésticos, contribuindo para o desenvolvimento dessas sociedades. Por se tratar de uma cidade costeira e muito ligada ao tráfico de escravos, Luanda possui uma população flutuante e aculturada, mestiça, cuja subsistência diária girava em torno do comércio e do tráfico de escravos. Sobressaía como a principal atividade comercial. Mesmo ainda na época que ela estava a ser já reprimida, ainda sobressaía muito. Por exemplo, trago aqui exemplo de degradados que vinham em Angola e tinham a missão de vir promover a agricultura. Eles não queriam praticar a agricultura, eles queriam praticar o comércio de escravo para juntarem dinheiro, obviamente, e quiçá voltarem para Portugal ou irem fixar residência no Brasil. Portanto, o pouco desenvolvimento ou desenvolvimento que Luanda registrou em termos de infraestruturas, muito deveu-se àquilo que é ao tráfico de escravos. Portanto, a história da cidade de Luanda do modo geral, da cidade de Luanda, não nos moldes que hoje vimos naquilo que é a cidade velha, a cidade mais antiga, é memória viva daquilo que é o comércio transatlântico de escravos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. E acho que podemos fazer mais uma salva de palmas, por favor, para a professora. Foi uma apresentação muito pontual, muito boa e também muito incisiva, né? A professora captou aspectos muito necessários dos estudos que são feitos em torno da temática e nos apresentou aqui de forma muito brilhante, né? E eu fui desafiado, professora, pela direção, em mantermos aqui uma conversa. Claro, vamos contar com a participação de todos os presentes, mas manter uma conversa em torno da apresentação, né? Até porque temos um pouquinho mais de tempo, já que, como disse no início, ou há pouco, tivemos uma falha, né, de um dos participantes. E enquanto a professora falava, eu fiz alguns apontamentos e eu gostaria na verdade, fazer questões. Preparei algumas questões, né, e gostaria muito de ouvir a reflexão da professora. Primeiro, há um aspecto em que a professora dizia que o tráfico é muito menos falado, né? Ou seja, a professora comparou aí, por exemplo, com outros acontecimentos
marcantes na história universal que naturalmente muitas vezes existe uma hierarquia até do que devia ser simpatia com as coisas negativas, né? Então existe uma clara hierarquização das dores, como se eventualmente algumas valessem mais e outras menos. Então a questão do tráfico de escravizados é muito menos falada e isso é um facto. E em torno disso eu gostaria de acrescentar que eu noto que tal acontece em várias dimensões. Primeiro, há uma tendência de que fala-se muito da venda de escravizados para fora, mas fala-se muito pouco, se o tráfico em si já é um tema, de certa forma, marginalizado, mas fala-se muito pouco da utilização dos escravos localmente, né? Eu sinto que existe essa tendência e autores como Mário Antônio Fernando de Oliveira também têm essas colocações já nos anos 60. E ainda fala-se muito do tráfico como sendo apenas uma prática puramente europeia, principalmente nos currículos, né? Para nós, e talvez pessoas que não estejam ligadas ao estudo da história e da escravidão, tem a ideia de que o tráfico é uma prática europeia, exclusivamente. E nós aqui estamos a falar, por exemplo, de personalidades como Dona Ana Joaquina, e falou-se aqui de famílias africanas, de elites ditas criolas, dos filhos da terra, que faziam parte, né, desse mesmo grupo. E antes mesmo da professora fazer a reflexão, eu trouxe aqui esse livro, que é uma edição de 1984, do Voz da Angola Clamando no Deserto, de 1901, né, em que vários intelectuais de filhos da terra escreveram. E eu queria ler um trechozinho muito rápido, que está na página 56. E esse texto foi publicado num jornal, né, em 1893, por um intelectual africano, ou seja, ele é desse grupo de africanos, né, da elite africana, e ele dizia o seguinte: se os pobres negros que servem nos arismos quintas de Luanda, os que andam por essas fazendas nos arismos e nas quintas dessa província pudessem clamar, eles fariam as pedras chorar. Ou seja, ele fala desse sofrimento do escravizado não mais no Brasil, não mais na América, não mais na Europa, mas em Luanda, né? Então, mas hoje, para nós chega muito pouco dessa reflexão da utilização. Gostaria de ouvir um pouco a reflexão da professora sobre essa possível, ou pelo menos algum silenciamento, talvez. Sim. De facto, o que mais se fala é que as funções que os escravos foram desempenhar além mar. Mas cá entre nós também é bastante conhecido que os escravos tinham mais ou menos a mesma utilização. Só que, obviamente, eles não foram utilizados com a mesma, como é que eu vou dizer, com o mesmo interesse econômico, a mesma forma econômica para desenvolver Angola, como foi para outras margens, né? Porque também não havia interesse para Angola, praticamente o desenvolvimento da Angola só começou quando Portugal perdeu o Brasil, obviamente, quando o Brasil se tornou independente. E reparem que até por causa desta ligação muito próxima entre Angola e Brasil, desde, obviamente, 1641, como fez referência aqui, já o meu colega de painel, de 1641 a 1648, os holandeses ocuparam Luanda e Benguela. E quem veio expulsar os holandeses são, digamos, os brasileiros, chefiados por Salvador Correia de Sá Benevides, que é tido como libertador, restaurador, obviamente, daquilo que é a colônia de Angola. Portanto, e a partir dessa altura, um conjunto de 3 ou 4 governadores de Angola passaram a vir do Brasil, até que depois isso, obviamente, foi extinto, mas neste período o Brasil não perdeu a oportunidade de instalar aqui as suas feitorias, as suas casas comerciais, infiltrar-se no comércio, e é para ali nessa altura em que entra mais ou menos, por entidades brasileiras, que entra a aguardente, obviamente na troca com os escravos, com os africanos. E a aguardente foi um problema depois social, sobretudo no século XIX e XX, quando houve até proibições no consumo da aguardente. Reparem que os carregadores que traziam os produtos do interior às costas
do interior para a costa para ser exportado, esses carregadores eram pagos com aguardente. O único salário, a única troca que recebiam para saírem do interior, reparem, de zonas de Bié até o porto do Lubito, atual porto do Lubito, ou daqui, naquela altura não havia caminhos de ferro, estamos a falar de épocas que não havia ainda o caminho de ferro. O caminho de ferro, obviamente, veio apropriar-se dessas rotas comerciais, mas eram homens que eram chamados os carregadores, que faziam transporte de todos os produtos para a costa. E às vezes também os escravos capturados também faziam esse trajeto. Eles vinham para ser vendidos e nas suas costas traziam produtos que vinham chegar à costa para serem, obviamente, importados. E os carregadores só ganhavam aguardente. E tornou-se um problema social que até mesmo os degradados estavam envolvidos no consumo de aguardente, e foi-se criando leis que, obviamente, reprimiam. A dona Nojaquina, para dizer, tinha uma destilaria, não é? Depois da aguardente, ela tinha um engenho de açúcar, para verem que ela não se dedicava só ao tráfico de escravos. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, tinha uma visão econômica muito grande. Reparem que ela até fazia empréstimos à administração colonial para promover algumas obras públicas. Eu não sei, hoje em dia, quantos empresários têm essa força de emprestar dinheiro né? O governo provincial de Luanda para pelo menos restaurar o edifício, não é? O edifício que é memória do tráfico de escravos. Portanto, a utilização dos escravos cá também foi mais ou menos. Os escravos dedicavam-se ao trabalho doméstico, dedicavam-se à agricultura, embora aquela incipiente, não na escala que depois abrangiu no século XX, dedicavam-se a vários tipos de atividades econômicas dentro da própria colônia. Agora, há aqui uma questão que é preciso nós destrinçarmos, e chamo aqui a atenção, que é nós diferenciamos aquilo que é a escravatura patriarcal, que já é escravatura, não é tráfico de escravos. É preciso chamar a atenção aqui que tráfico de escravos e escravatura estão relacionados, mas não são a mesma coisa. Antes da chegada dos europeus havia já aqui a escravatura, que chama-se escravatura africana patriarcal ou doméstica, que era muito comum. E como é que as pessoas se tornavam escravas? As pessoas se tornavam escravas se tivessem uma dívida. Enquanto não saudassem a dívida, a pessoa trabalhava para a pessoa que devia. Não é? E numa condição muito próxima àquilo que é a escravatura. Pessoas que estavam em questão de desabrigo social, que não tinham familiares, pessoas que eram feitas, digamos assim, prisioneiras de guerra. Por exemplo, os povos entravam em conflito uns com os outros. Os prisioneiros de guerra eram reduzidos à condição de escravatura, mas não eram, digamos assim, não tinham um pendor econômico como tinha na escravatura europeia. A escravatura europeia veio dar uma ênfase muito grande àquilo que é a escravatura, o escravo e o tráfico, e trouxe a questão do tráfico, que é levar a pessoa para terras em que a pessoa não conhecia sem a sua vontade e fazendo aquilo que é a ruptura com a sua identidade, os seus aspectos culturais identitários. Vimos aqui, falamos do bispo que descia até a praia para batizar os escravos, e nesse processo de batismo era retirado o nome, era desatribuído um nome que eles não tinham nenhum tipo de identificação, que eles não conheciam, e tinham que, obviamente, aceitar aquele nome atribuído no ato de batismo. Daí que é esse aspecto que, também um dos aspectos que a escravatura europeia trouxe, que é a retirada da identidade do cativo, da pessoa escravizada. Na verdade, esse espaço é muito necessário exatamente por conta desse contacto de ideia, né? A professora falava muito bem sobre essa distinção entre o que existia em África, né, o que chamou de escravidão, que muitos autores, na verdade, chamam de escravidão doméstica ou patriarcal, né? E aqui, talvez, para acrescentar uma reflexão que foi feita pela professora Isabel Castro Henriques, ainda sobre essa mesma questão da distinção que é necessário se fazer. E em África, né, o que nós existia a categoria, em algumas línguas nacionais, vamos chamar de
o pica, que é essa categoria em que o indivíduo, né, vai servir, mas sem essa conotação comercial que a escravidão. Tanto é que alguns autores preferem até não chamar mesmo de escravidão, porque se escravidão seria exatamente a retirada da identidade, o senhor tem o direito da vida e da morte. Em África, né, antes da presença europeia, era diferente. E a professora também fazia, na sua explanação, exortava, na verdade, a nós, e nós, enquanto estudantes, já temos ouvido e estamos assim, um pouco familiarizados com a questão do anacronismo. É muito fácil, né, falarmos aqui de nomes de famílias que estiveram envolvidas e logo, eu conheço um, fulano. E é importante termos esse cuidado com o anacronismo, com o estudo e análise, não com base nos juízos do nosso tempo. Entretanto, e talvez aqui seja uma outra provocação para a professora, né, para refletirmos, enquanto se eventualmente o passado não pode ser analisado com esses juízos do presente, factos como as toponímias, no caso estamos a falar de pegar elementos do passado ressignificados e dar um sentido de celebração, já é diferente. Ou seja, temos um tribunal da província de Luanda que tem como o nome, Tribunal Dona Ana Joaquina, ou seja, foi ressignificado, foi reconstruído esse lugar de memória, né? E ao lado disso podemos falar, por exemplo, da reconstrução que foi feita pelo Liceu, o antigo Liceu Salvador Correia, né? Hoje o Muto Yaquevela, que foi feita uma restauração onde lá dentro você sente mesmo a energia colonial, né? Ou seja, até a saudação de Portugal e tudo está lá, né? Os nomes dos... Pronto, há uma sensação muito grande e sem, o mais agravante, sem uma explicação contextualizada para o estudante que está lá, que é mais, que explica mais a nossa história na nossa perspectiva. Ou seja, coloca-se apenas a perspectiva colonial sem essa significação. Será que ali o juízo ou a análise do anacrônico, contrário a essas ressignificações coloniais e até em harmonia com as perspectivas de decolonialidade que o projeto se propõe, ainda seria anacrônico, né? Será que ainda é anacrônico analisar essas ressignificações do passado para o nosso tempo como sendo problemáticos? Não sei se divaguei muito. Eu penso que eu não vejo mal nenhum o Palácio da Justiça ser Ana Joaquina, porque até mesmo naquele local estava o palácio que ela construiu. Este daí não é. A Ana Joaquina nunca viveu, nunca tocou naquelas paredes que estão aí. As paredes onde ela tocou, o chão onde ela pisou foi, obviamente, tudo destruído e foi construída a réplica que eu penso que não deve ter valor nenhum mais histórico, porque as pedras, as madeiras da época, poemas, tudo foi para o lixo, infelizmente. Portanto, aquilo está lá como memória, não é? Não vejo mal nenhum. Manter o nome de determinadas infraestruturas, determinadas ruas, determinados monumentos, até porque nós precisamos de deixar presente que aconteceu alguma coisa e que houve pessoas que estiveram ligadas, porque se apagarmos tudo, como é que vamos contar a história? Eu fiquei a saber que em tempos houve alguém, um brasileiro, eu acho que é o ator, não sei se estarei errado, um ator brasileiro, não quero citar o nome, quis fazer um filme aqui na Cidade Baixa. Não conseguiu filmar em Luanda por causa dos arranha-céus. Foi filmado em outro país africano, por causa do espaço colonial que não está a ser preservado. Muita gente diz que os casarões daqui da Baixa de Luanda foram construídos pelos colonos. Sim, mas a mão de obra quem foram? Foram os escravos. Quem acham vocês que trabalhou pedra sobre pedra nesses casarões? Foram os escravos, os escravizados, é que carregaram pedras. Isso já desde a nossa fortaleza, a construção da fortaleza São Miguel e as suas devidas reparações e ampliações que sofreu ao longo do tempo, portanto foram os escravos. Ali há vestígios de que africanos trabalharam. Eu quando olho para a cidade antiga, eu não vejo só o comerciante branco, eu não vejo só o homem branco, mas eu vejo os escravos africanos a carregarem pedras e construírem coisas. Mas como é que construíram isso naquele tempo?
não havia tanta tecnologia, como é que conseguiram fazer? Tipo, mais ou menos a semelhança do que olho as pirâmides do Egito. Quem é arquiteto, quem é engenheiro, vê. Eu não vejo isso aqui, não vejo como é que os homens partiram aquelas pedras de maneira milimétrica e carregaram aquilo lá acima. Eu vejo isso, cada um vê o que quer naquilo que são os acontecimentos. Cada um sabe o que vê quando vê, olha para a história da dona Ana Joaquina, cada um vê a sua coisa. Agora, o que nós não devemos fazer é julgar as pessoas, as famílias, os locais com as nossas ideias atuais. E reparem o que eu digo aos meus estudantes, se atualmente nós já temos todo um conjunto de ideias de direitos humanos, propalados já depois da Revolução Francesa, não é direitos humanos, não é? Mas reparem que até hoje nós temos tráfico de escravos. Origem sexual, para fins de órgãos humanos, para trabalhos mesmo nós temos. E nós já temos todo um conjunto de valores humanos, mas ainda assim repetimos, e de maneiras até se calhar tão maldosa quanto em épocas que as pessoas que praticaram o tráfico de escravos não tinham noção de direitos humanos que nós hoje temos. Não tinham. As pessoas, grande parte das pessoas que estiveram envolvidas, e estou a falar de africanos, estou a falar de europeus, não tinham os valores que nós hoje temos de direitos humanos. E nós hoje temos noção de direitos humanos, temos aí a carta, temos leis, mas ainda assim ouvimos falar de trabalho análogo à escravatura. E não é só em Angola. E não é só em Angola. As leis têm sido promulgadas pela Organização Internacional do Trabalho e, obviamente, não têm sido promulgadas só para Angola, têm sido promulgadas para um conjunto de países onde ainda persistem pessoas que trabalham em condições análogas àquilo que é a escravatura. Eu penso que até no tempo do presidente Barack Obama promulgou algumas leis em relação, foram promulgadas algumas leis em relação ao trabalho escravo ou em condições análogas à escravatura. E eu penso que, pelaquilo que são os nossos valores sociais, universais e até religiosos, já não devíamos, obviamente, e só agora falar religiosos, muitos elementos da igreja estiveram envolvidos no tráfico de escravos. As companhias de igreja aqui em Luanda tinham na sua posse grandes contingentes de escravos, não é? No primeiro carregamento, já nos primeiros carregamentos em 1440 e 1944, quando os escravos chegaram a Lisboa, a Lagos, em Portugal, 4 escravos foram doados à igreja, não é? E um deles, logo, um dos padres vendeu para poder comprar objetos para a igreja, não é? Reparem que houve o envolvimento da igreja. Agora perguntamos, como é que é isso? Se eles tinham a Bíblia? Né? Então, eu penso que nós não podemos analisar de maneira tão fria com os nossos valores, porque nós temos que nos remeter à época, como é que eles pensavam, como é que eles viviam, como é que eles se vestiam, o que comiam, não é? E eu costumo fazer isso, não sei o Lixo se está lembrado, eu acho que não foi no estudante de História de Angola, foi de prática, mas os meus estudantes de História de Angola sabem que eu procuro fazer nas primeiras aulas aquilo que é uma introdução do que é a história, para que os alunos não fiquem chocados quando estamos a tratar desses assuntos, quando falamos do envolvimento da igreja, começarem a odiar os padres e a igreja católica. Não, nós estamos a falar de história. A igreja católica daquela época não é a igreja católica de agora. Os contextos são totalmente diferentes. Antes de passar mesmo para tal, e talvez a professora podia repetir, então, como é que... Não, acho que podemos passar primeiro, né? E depois, senão vai ser... Vamos monopolizar, sim. Então, vamos como é que podemos fazer? Vamos ouvir... É melhor inscrição, professor. Sim. Então, pode... Acho que eu vi primeiro aí, depois aqui. Não, era mais... Pronto, pode. Sim, eu gostaria que me ajudassem a entender como é que, antes da formação de muitos movimentos de libertação, não só em Angola, mas o meu ponto de vista é aqui em Angola, como é que, antes destes movimentos, já tinha iniciativa de outros homens africanos e afro-africanos e etc., pelo que pude entender aqui, particularmente de um brasileiro, não é? Na libertação. Como é que, quando chegamos no dia do herói
nacional, não é Dia dos Heróis Nacionais? Por que que só nos lembramos de um quando a iniciativa não veio deste mesmo homem? Porque eu ficaria muito feliz se fizessem um documentário a contar toda a história de como é que iniciou a libertação de Angola. Assim, o mesmo conhecimento que acabo de ganhar aqui passaria para os outros estudantes e assim dá-se continuação da verdadeira história, porque está a ser difícil para mim entender como é que é só um. Boa. Pode falar o nome, por favor? Inácio Tuamena. Tá bem. Acho que é melhor também determinarmos já o tempo para cada questão. 2 minutos está bom? Ou 1 minuto, né? Pronto. Acredito que 1 minuto é razoável. Sim, pode. Já. Tá bom. Acho que já é tarde. Boa tarde novamente. Antônio Diogo, meu nome. A pergunta, tem uma questão que a professora falou que aqui está me fazendo um pouquinho de confusão na cabeça mesmo. Primeiro, fez uma reflexão no início sobre como são vistas e tratadas questões como o Holocausto e o desastre na China das bombas, no Japão, desculpa, Hiroshima e Nagasaki, e como são tratadas as questões, por exemplo, que aconteceram historicamente em África e particularmente em Angola. Por exemplo, sempre que eu ouço falar sobre o Holocausto, fala-se com sensibilidade, com dor, e normalmente figuras que tiveram nesse recorte histórico da humanidade são tratados com rigor, com peso. Desculpa, não são tratados escravocratas ou pessoas que participaram do processo da escravidão, por exemplo, como são tratados figuras como Hitler. É proibido. Por favor. Sim, vou já terminar. Por exemplo, plataformas das redes sociais, quando você utiliza termos como nazismo e que vídeos podem cair, publicações são banidas. Mas se você falasse sobre figuras escravocratas, e até mesmo falar de forma como se fossem figuras positivas, teu vídeo não cai. Então, alegar essas figuras só como elementos históricos e não atribuir se são pessoas más mesmo, porque eles fizeram coisas ruins. Sim. Como é que deveríamos tratar essas pessoas? Se não podemos tratar como os mais. Muito obrigado. Obrigado. Por favor, aqui, em frente. Bom dia, obrigado. Eu primeiro queria só dar os parabéns à organização, não só pela pertinência da temática, mas também porque no nosso contexto estamos muito mais habituados a tratar esse tipo de assuntos de gerações, pessoas mais velhas na organização. E eu estou muito feliz por ter visto muitos jovens que estão a organizar esse evento. Eu tenho 2 questões muito rápidas. A primeira tem a ver com a questão da memória. Nós estamos aqui a falar de memória, mas eu fico sempre um pouco confuso sobre essa questão da denominação entre descoberta e encontrar. Né? Estamos num momento que se debate muito isso, se os portugueses descobriram Angola ou descobriram o Brasil, mas ao mesmo tempo também estamos sempre a bater na tecla, sempre que eu vou a esse tipo de eventos ou leio, que quem fundou Luanda é o Paulo Dias Novaes. Então a minha questão é, então, o que é que estamos a falar de memória? Não há aqui também um apagamento do que é que foi encontrado, não é? O que é que ele, enquanto Paulo Dias Novaes, encontrou? Nunca se fala. Muito obrigado. Não, tem mais uma segunda. Infelizmente vai deixar, podemos ver se quer. Tá bom, obrigado. O nome, por favor, desculpa. Goi Salcom. Obrigado. Goi. Certo. Eu vi aqui assim. O nome é Lutumba. Fazendo uma correlação do que foi dito... Pode repetir o nome, por favor, desculpa. Lutumba. Fazendo uma correlação do que foi dito pelo Diogo, é importante nós reconstruirmos a nossa consciência histórica, mas também alguns elementos devem ser apagados, principalmente aqueles elementos que não nos engrandecem.
temos que nos lembrar que o tráfico de escravos só foi abolido por intermédio da Revolução Industrial. Isso porque introduziu-se um elemento que é as máquinas, substituíram o trabalho dos homens, e a economia, de certa forma, também mudou. E isso, em certa forma, trouxe consigo que é o colonialismo. E hoje estamos a discutir que existe também a escravatura ou existe o trabalho forçado. Então, esses são os problemas que atualmente nós nos debatemos com ele. E o problema maior que hoje temos é a afirmação nós como negros no panorama mundial. E temos que assumir que é importante nós nos libertar ou lutar. E essa libertação passa por tomarmos uma consciência. Obrigado. Bom, muito obrigado. Só temos mais duas, podemos começar aqui para a professora Ana Lobo, depois eu vi aqui. Eu só tenho uma questão. Professora Anabela, falou-se em escravatura patriarcal doméstica. Será que os meandros, a estrutura da escravatura patriarcal também, logo aqui como é que se diz? Conjunção, advérbio, uma coisa assim. Também não facilitou o tráfico transatlântico de escravos, porque os primeiros a serem traficados para Santo Tomé e depois, não é, quando o negócio se estendeu para o Brasil, foram aqueles escravos domésticos. Só mais uma, por favor, aqui assim. 30 segundos. Aqui assim. Infelizmente. Dá mais um, por favor. Aqui assim. Já estava há muito tempo. Agostinho Mariano. Primeira questão, gostaria de saber qual é a opinião da professora com relação a esses debates sobre reparações históricas. Acha que os países, né, que estiveram diretamente envolvidos no tráfico de escravos devem, não é, fazer essa ação? A outra questão é relativamente à Dona Joaquina, que é uma figura, não é, contraditória. E eu notei que a professora, de alguma forma, estava tentando justificar né, aquilo que foi o papel da Ana Joaquina no seu envolvimento com o tráfico de escravos, né, realçando outras valências delas, mas que, ao meu ver, de toda forma, não apaga, não é, esse papel ativo dela, porque quando levantamos, por exemplo, valências, não é, dela, nesse caso, no tempo, por favor. Podes ter mais alguma pergunta? Não. Então, infelizmente já não há tempo. Mas a professora vai responder. Então, infelizmente, eu estou nesse papel. A professora vai responder as questões e talvez mas sim, com a ajuda dos colegas, e talvez depois vamos abrir, porque há uma mão lá atrás que já estava há muito tempo e que vamos dar. A professora, posso dar? Sim. Também, É melhor. Ao responder a essas questões, muitas questões irão ser ultrapassadas, não é? Sim. Penso que é melhor. Eu penso, o senhor Inácio, o jovem Inácio, eu penso que eu não vou responder a sua pergunta sobre heróis nacionais. A professora também pode, desculpa, antes de não poderia ser. Sim, vou procurar ser sucinta. Está fora do contexto. Essa questão de herói nacional e herói nacional não tem nada a ver com este tema. Salvador Correia Benevides é de 1600. Portanto, o meu tema é século XVI a século XIX. Isso talvez apanha-me numa ou outra altura. Eu talvez poderei, dentro daquilo que são as minhas capacidades de responder, mas aqui acho que não adianta. Hitler. É assim, a ciência não se faz com emoções. Eu costumo dizer aos meus estudantes, quando em sala de aula me pedem opinião sobre determinados temas, eu digo assim, as minhas opiniões pessoais, vocês não vão saber aqui na sala de aula.
Porque o que eu penso sobre determinados assuntos, enquanto pessoa, é para as pessoas que me conhecem. Em sala de aula eu tenho que transmitir o que é ciência. Portanto, eu não posso chegar em sala de aulas e estar a estabelecer juízo de valor sobre determinada figura histórica no sentido apreciativo e não ver outros aspectos também. Isso aqui é ciência. Isso já também para dizer que o Hitler cometeu numa outra época posterior, com outros valores, posterior àquela em que eu debruço o meu estudo. E ao dizer que nós não devemos julgar, eu não estou aqui a desculpar nenhum comerciante de escravos. Não estou aqui a desculpar nenhum comerciante de escravos. É claro que deve-se falar de tudo o que cada um fez, obviamente para se tenha conhecimento, não, obviamente, apagar partes não agradáveis, como alguém sugeriu aqui, que há aspectos da história que devem ser, obviamente, apagados, não, devem ser esquecidos. Eu acho que todos devem ser, obviamente, trazidos em discussão, os bons e os maus, e assim dar-se um tratamento, obviamente, adequado. O Sr. Ngoi, a questão da descoberta também, mas é mais ou menos, eu vou descobrir, eu vou responder. Descoberta não, eu costumo perguntar assim aos estudantes, se você chegar à sua casa, não tem ninguém. Chegou a casa cansado, tenho fome, vai à cozinha, encontra uma panela com comida, abre a panela, descobri a comida. Eu descobri a comida. A comida já estava lá, porque alguém fez aquela comida. Então descobriu a comida. Não sei se estão a fazer perceber. Então isso quer dizer que os europeus não descobriram ninguém. Eles já chegaram, encontraram aqui povos, não é? Digamos assim, bem organizados, da mais diferentes maneiras, sociedades organizadas dentro daquilo que é o contexto e a cultura dos povos africanos. Portanto, não descobriram nada. Em alguns casos, até, para citar aqui algumas histórias dos exploradores que foram para o interior, contou uma pessoa muito amiga, diz que um dos exploradores, eu acho que assim, o Porto foi a Londres, não é? Não recordo das minhas coisas. Henriques de Carvalho mesmo, que ao ir para o interior, não é? Foi encontrado caído pelos povos, doente, que o levaram, cuidaram dele. Isso já é o quê? Isso já é fruto daquilo que são as memórias locais. O levaram, cuidaram dele, e quando ele voltou para a costa, disse que descobriu. Ele não descobriu, ele foi descoberto. Se não fosse descoberto pelas populações nativas, ele teria morrido. Aí quem é que descobriu quem? Não é? Um deles, mas um desses que ia para o interior, nós sabemos que a questão do leste, os territórios do leste de Angola, a penetração foi já muito tardia. E esses territórios nem tiveram sequer, muitos deles, 50 anos de colonização. Daí o impacto das estruturas coloniais é muito assimétrico entre a costa e o interior, e sobretudo a parte leste, não é? Por isso é que são regiões muito despovoadas ainda, onde não há muita questão da aculturação de nomes europeus, como há, por exemplo, aqui na região Ambundo, da qual eu e a professora Ana e outras fazemos, isso temos esse nome, Ana Bela Francisca Nascimento Cunha. E buscar minhas origens, meu tataravô já tinha nome português. Portanto, não tem como eu não ter esse nome. Portanto, a questão da descoberta já está rebatida há muito tempo, até autores portugueses que já não usam essa terminologia. Há uns que, por uma questão de comodismo, ou talvez saudosismo, ainda utilizam descobrimentos, essas coisas todas, mas isso já está subejamente rebatido. Nós, na academia, já temos esse assunto resolvido há bastante tempo. Eu fiz referência aqui que Paulo Dias de Novaes, e isso também para falar um bocadinho na questão das ilhas de Cabo Verde e São Tomé, que os portugueses dizem, nós não encontramos lá ninguém. Claro, não encontraram ninguém porque os povos nem tinham hábito de viver nas ilhas, mas eles frequentavam as ilhas para praticar a pesca. Agora dizer que descobriram São Tomé e Príncipe São... Não, os povos da costa frequentavam as ilhas de Cabo Verde, do arquipélago de São Tomé, para praticar atividades econômicas, praticavam a pesca, só não viviam lá. Só não viviam lá. Portanto, quando vieram instaurar aqui a cidade de Luanda, foi fundada por cima de estruturas políticas africanas. E como eu fiz referência, havia pessoas que residiam lá. Aqui, não era uma população muito grande, mas
e residiam africanos naquilo que é o território onde se fundou a cidade de Luanda. Eu falei disso no princípio. Com o senhor Lutumba, apagar as suas agradáveis, eu penso que isso já está debatido. Eu penso que no seu percurso de vida tem coisas boas e não boas. E sejam as coisas boas, as coisas mais contribuíram para aquilo que você é hoje. Não é? Eu penso que todos nós temos. Se só apagarmos aquilo que não é bom e ficar com as coisas boas, eu penso que isso já vem macular um bocadinho aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é o nosso percurso histórico aqui na Terra, não é? Eu penso que devemos estudar tudo. E nós temos que estar preparados para discutir temas tão sensíveis quanto é o tráfico de escravos, sem, no entanto, suscitarmos aqui ódios, rancores e ressentimentos. A África do Sul, depois dos tantos anos da apartheid, teve uma comissão da verdade, que contribuiu muito para aquilo que é a reconciliação. Então nós temos que ter essa capacidade também de tratar temas sensíveis, sem ser para suscitar mais ódio, não é? Até porque depois suscitamos ódio contra portugueses, contra brancos, os que realmente já praticaram o tráfico de escravos já não estão aqui. E esses que estão aqui não têm nada a ver com aquilo, ou se têm, eu não tenho culpa se o meu avô terá tido um escravo. Eu tive conversa com os minhas tias, tive conhecimento que os meus avós tiveram escravos. E agora, por causa disso, eu tenho que apagar isso? Não, vou estudar e porquê que eles tiveram escravos. Qual era a utilidade desses escravos? No contexto em que os meus bisavós viveram, era normal ter esses escravos em casa. Temos até uma descendente de escravos que ainda viveu até uns anos atrás. Não é? De um familiar meu. E era já mais um elemento da família, já não era a construção, mas a origem dela era de escravos. Portanto, é preciso que nós tenhamos maturidade de tratar e discutir temas sensíveis sem, obviamente, suscitar um discurso de ódio, de rancor, de ressentimento. Isso não vem minimizar em nada o mal que muitos fizeram, porque se tivermos que aqui, isso já para entrar na pergunta sobre Ana Joaquina, que o Agostinho Mariano diz que eu vim justificar, não vim justificar. Eu nem tenho como justificar a Dona Ana Joaquina. Eu apenas vim dar a conhecer uma outra vertente de uma face muito pouco conhecida de Dona Ana Joaquina. Isso não é justificar. Vim dar a conhecer, porque nós temos que conhecer todos os lados daquelas figuras que nós vamos estudar. É ou não é verdade? Eu não posso só conhecer um lado, tenho que conhecer outro. Aliás, eu sou investigadora e não posso, por simplesmente, falar que a Dona Ana Joaquina foi traficante de escravos. Tenho também de falar de outras coisas que ela fez. Portanto, não vim justificar. Mas só para provocar, e lembro-me de uma atividade que eu estive em março, só para ver que às vezes os próprios eventos silenciam os investigadores. Eu estive numa atividade de mulheres em março, em que era para falar da contribuição das mulheres, eu penso que é na luta da libertação nacional. Esse texto até está no prelo, sai daqui a dias, daqui a um tempo sai publicado, que eu fiz, como historiadora, fiz um recuo histórico buscando mulheres que sobressaíram de outras áreas. E, obviamente, tive que esbarrar em Dona Ana Joaquina, aqui em Pavita, e outras, Aldalara, na literatura, e outras tantas, e depois parei na luta de libertação nacional, obviamente. E obviamente, todos perguntaram assim, por que eu estava a falar de Dona Ana Joaquina, que ela era uma grande escravagista, que era não sei o que. Eu fiquei assim, que não se devia falar da Dona Ana Joaquina. Eu fiquei assim, não consegui responder devidamente, porque quem é que era o rosto do evento? Ginga Mbandi. E Ginga Mbandi, estão aqui as minhas colegas, vendeu escravos. Se a Dona Ana Joaquina não pode ser falada porque vendeu escravos, Ginga Mbandi também vendeu. Ou não vendeu, minhas colegas? Vendeu escravos. Traficou escravos. E nós falamos de Ginga Mbandi. Não retira, em momento nenhum, não é, o valor da Ginga Mbandi daquilo que ela fez em prol da resistência à penetração, ocupação e dominação portuguesa na época em que ela viveu. Quando os holandeses ocuparam Luanda, Ginga Mbandi associou-se aos holandeses. Quem é que fornecia arma de fogo a Ginga Mbandi para lutar de maneira igual com os portugueses? Os holandeses. Era em troca de quê? De diamante? De petróleo?
as coisas com base em 2, 3 livros que nós lemos. Nós fazemos uma leitura muito mais aprofundada e fazemos comparações. Enquanto investigadores, isso cabe. Se criticamos a dona Ana Joaquina por ter sido comerciante de escravos, por que não criticamos também Gingamar e outros soberanos africanos que forneceram escravos? Nós sabemos porque as fontes estão aí. Vamos dizer que há dificuldade de acesso às fontes. As fontes estão aí. O problema com as fontes muita gente não tem paciência de esmiuçar as fontes. Muita gente não tem paciência de comer pó no arquivo, porque o investigador come pó e apanha energia. Está aqui a professora Ana, eu, saímos toda hora com o nariz e outras colegas estão aqui. Muita gente não tem essa paciência, porque o trabalho de arquivo é um trabalho de formiguinha. E a fonte está aqui, mas eu posso fazer uma leitura, a professora Ana ter acesso ao mesmo documento e fazer outra leitura. E depois há questões que não estão dentro da fonte, aquela informação que está, como é que diz, subentendida, que só percebe quem é investigador. Daí para dizer que temos de ter muito cuidado quando fazemos juízos de valor. Muitos levantaram, eu sou Gingamar, porque também não Ana Joaquina? Porque ela era mestiça? Era só para vos provocar. Portanto, deixa só terminar aqui a opinião sobre as reparações históricas. Olha, eu tenho estado a pensar nesse aspecto, se vale a pena ou não. Eu não tenho uma opinião minha formada, que está a pedir a minha opinião, mas eu penso que, sendo um processo totalmente legal, se as pessoas acham que deve haver uma reparação, os Estados acham, eu penso que pode haver. Agora temos que ver como é que vai ser essa reparação e qual é o fim dessa reparação, de facto, coisa. A pergunta da professora Ana Lobo, de facto, é uma pergunta interessante. Mas eu não sei se terá facilitado, não sei. Eu penso que mesmo que não tivéssemos escravatura doméstica, eu penso que teria acontecido, porque a necessidade, repare que a utilização do africano nas plantações de cana-de-açúcar foram utilizadas primeiro em São Tomé. E obviamente a expansão para a América, para o Brasil, nomeadamente, só veio por causa do exemplo de São Tomé. Eu penso que a necessidade de mão de obra para se poder levar adiante uma cultura que era muito desejada pelos europeus, porque os europeus queriam chegar à Índia para obter, obviamente, o açúcar, entre outros produtos, o açúcar. E quando viram que São Tomé era propício para o cultivo de cana-de-açúcar, obviamente não precisando mais depender do Oriente, eu penso que, independentemente disso, tudo teria se despoletado. E, aliás, os portugueses, os europeus não precisavam do nosso exemplo de escravatura doméstica, eles também tiveram essa coisa lá. Aliás, também temos a escravatura naquilo que é conhecido a África Negra, tráfico de escravos na África Negra. Portanto, eu penso que nós não precisávamos servir de exemplo para nada, porque o próprio contexto, certamente, mais tarde ou mais cedo, ia encaminhar as coisas para aí. Não sei, é a minha opinião. Depois, se calhar, podemos analisar bem essa questão. Eu estou num papel muito difícil. Sim, infelizmente a direção já me disse que já não havia tempo, mas eu estava uma mão que estava a ser já muito insistente aí do outro lado. E também eu não quero ser penalizado depois. Então, por favor, gostaria que perdoem os outros, mas vamos fazer um debate nos corredores, né? Mas também acredito que não sejam... Sim. Boa tarde. Boa tarde, João Pedro Lourenço. Duas questões. Uma está relacionada com a que o Ngoi colocou e a outra com a questão da Ana Lobo. Relativamente à questão da Ana Lobo, professora, nós não devemos ir na linha se a escravatura... Isso eu vou mesmo responder. Não devemos ir na linha se a escravatura doméstica ou patriarcal, o nome que quisermos, facilitou. É preciso nós pensarmos o seguinte. Na chamada escravatura doméstica, o escravo não é o fator mobilizador da economia. Agora, na Europa já havia o histórico do escravo ser o elemento. É preciso não esquecer que houve uma altura que o trabalho na Europa era um sinônimo de desprestígio social. Portanto, um indivíduo da elite na Grécia Antiga não trabalhava, se dedicava ao pensamento, ok? Na lógica de que um homem nobre, para usar as expressões da época, um homem nobre pensa, não é para trabalhar, não é para ir à lava. Estou dizendo a mentalidade da época. Trabalho é coisa de escravo.
Então, essa lógica de utilizar o homem para trabalhar já é uma lógica do pensamento dominante histórico da Grécia Antiga, se quisermos, da Roma, ok? É preciso termos isso de utilizar o outro para trabalhar, para mim, faz parte dessa lógica. O nobre não trabalha, constrói castelo, não constrói também, porque quem constrói é o escravo, não é o trabalhador. Não, nessa lógica, é só ver quem construiu os grandes castelos, mesmo aqueles que foram feitos antes do tráfico de escravos, eram os escravos na Europa, eram sempre os juros mal pagos, ok? Essa lógica da exploração já existe antes da prática, é preciso fixarmos isso. Professora Anabela, vamos discutir depois. Professora Anabela, no ICHED podemos organizar um debate. Professora Anabela e a intervenção do professor Alberto. Luanda não pode ser igual a tráfico de escravos. Não pode. Aqui é essa memória que ficou. Primeiro é preciso pensar. Não, estou só a resumir, não é o que disse, porque na sua explicação até corrigiu, na intervenção anterior. O vocábulo Luanda é um vocábulo banto. Luanda não foi fundada por Paulo Dias de Novaes. Por isso que Paulo Dias de Novaes lhe acrescentou São Paulo de Assunção. Essa expressão é que é latina. O São Paulo de Assunção é uma expressão latina. O vocábulo Luanda é um vocábulo banto. Significa que o espaço habitável como centro urbano foi fundado pelos africanos. Agora, a partir do século XV, é que se lhe conhece essa faceta. E aqui entramos na dinâmica da memória. Ou seja, a memória de Luanda começa no século XVI. Está errado. Está errado. Então é preciso fixarmos aqui. Luanda não foi fundado por Paulo Dias de Novaes. Luanda foi fundado pelos bantos. Bantos quimbundos, bantos kikongo, quem quer que seja. Agora não vamos entrar nessa discussão. A partir do século XVI, Paulo Dias de Novaes veio com um documento ilegal, né? Porque um rei que não tinha mandato lhe disse: vai em meu nome, governa o que já conheces e o que encontrares, né? É preciso não esquecer que Paulo Dias de Novaes ficou preso 5 anos num dongo, 1560 a 1565. Como não sucedeu bem, voltou rancoroso. Então, é preciso dizer que quando ele volta em 1575, tem 5 anos de prisão num dongo. Ok? É preciso dizermos isso. Porque aquela é a segunda viagem dele. E não fundou. Então, ele quando veio em 1575, Luanda, ele próprio em 1560, já tinha encontrado Luanda. Porque ele fez ele andou pelo corredor, fez a viagem pelo Kwanza, para até chegar a um dongo. Então, é preciso fixarmos isso. Então, a memória do tráfico está em Luanda. Mas a memória de Luanda não começa com o tráfico. É isso que é preciso fixar. Obrigado. Então, a professora pode dar... agradecer o professor João Lourenço pela adenda, não é? Realmente, Luanda e tráfico... João Pedro Lourenço. Ou João Lourenço. João Cunha Lourenço. Pronto, porque vai assustar aqui, né? Não é o Presidente da República, é o nosso colega lá do Chefe. Realmente, eu disse que Luanda é memória viva. Não é? E quando eu me referi a Luanda aqui, não estava a falar propriamente daquela localidade que já existente, mas fiz referência que foi fundada em território africano, claro, com uma carta que, eu costumo dizer aos meus estudantes, petulância, né? O rei nem tinha pisado aqui os pés e mandou alguém vir, ocupa aquilo em meu nome, faz. Mas pronto, e isso dito assim parece ser uma coisa simples, mas é mesmo muita petulância e coragem que o rei teve. Mas eu queria falar daquela Luanda já a partir da altura em que Paulo Dias de Novaes regressa, não é? Depois da raiva de ter estado preso no Norte. Então, essa Luanda que eu queria, talvez não fui um bocadinho clara ao apresentar, mas não ignoramos que Luanda não é uma invenção europeia. É um nome africano, obviamente, cuja escrita até variou ao longo dos tempos.
obviamente, e que foi ocupada de maneira ilegal pelos portugueses, obviamente, Paulo Dias Novato, que ficou com os louros de conquistador, povoador, governador, conquistador, muitos títulos, não é? Muito obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez, e também eu gostaria já de agradecer, né, a todos pela participação. Acredito que, apesar de não termos participado, muita gente ainda queria contribuir. Foi um momento de bastante reflexão e que sejam gatilhos para futuras e próximas reflexões, para pesquisas. Temos aqui outros pesquisadores, então é isso. Muito obrigado. Deixa-me só dizer que o debate não se extingue aqui. Não há como extinguir só o debate nesse tipo de eventos. Os debates continuam. Quem tiver alguma pergunta, por intermédio do e-mail, das redes sociais, podemos sempre continuar a dialogar. Se não for comigo, com os meus colegas que estão aqui, porque eles também dominam o que aqui foi apresentado. Portanto, não tem como extinguir-se o debate aqui. E quero que entendam todos os que me puderam fazer as suas perguntas aqui e agora.